a minha mãe com shampoo infinito e vamos ver qual vai ser a reação dela. Tô com o shampoo, agora eu vou me esconder pra trollar minha mãe enquanto ela toma a ducha. Amor! Amor! Abre aqui pra mim. É agora, galera, minha mãe vai começar a tomar uma ducha, porque aqui tá muito quente, eu vou começar a despejar muito shampoo na cabeça dela e vamos ver como que ela vai reagir. Olha o tanto de shampoo que tá caindo, nunca vai parar de fazer espuma na cabeça dela. Mãe! Que shampoo é esse que não para de espumar? Forte!